muito bem-vinda à quarta edição do Circuito Mulher. É um prazer, uma honra muito grande estar recebendo você, seu conhecimento, para poder compartilhar com essa gente, com essa mulherada do bem aqui, que está em busca da sua melhor versão e a partir disso, né, a gente poder realmente transformar o mundo num lugar muito melhor para a gente viver. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Tati. Estou super empolgada de conhecer mais esse processo também, esse projeto do circuito, e espero que muitas mulheres tenham acesso a esse conteúdo. Eu acho bastante importante esse projeto e essa democratização do conteúdo também. Isso, é isso mesmo. A gente acredita muito nessa questão de democratizar o conhecimento. Gi, fique à vontade, então, para compartilhar sua tela com a gente, e a partir de agora, fique à vontade que o palco é seu. Obrigada, Tati. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Para começar, vou contar meu tema, né, que vai ser equidade de gênero nas organizações. E para começar, eu conto um pouquinho sobre mim. Eu sou formada em psicologia pela USP. Sempre tive muita atuação com diversidade e inclusão na universidade. Fiz alguns projetos de inclusão escolar, de jovens com deficiência, de crianças com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento. Passei a trabalhar, então, com esse tema nas organizações e hoje em dia eu sou coordenadora de diversidade e inclusão de uma grande empresa. E eu trabalho com esse tema em diversas frentes de atuação, né? A gente trabalha tanto gênero, como raça, como inclusão de pessoas com deficiência, como diversidade racial e inclusão de pessoas de diversas idades também, de diversas nacionalidades. Então, a intenção da nossa área de diversidade e inclusão é trabalhar todos os tipos de diversidade que a gente consiga alcançar, principalmente nesses pilares, para que as empresas, para que as organizações sejam mais diversas e inclusivas e logo que o mundo seja um pouco mais bacana, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a gente tem diversos grupos que por exclusões sociais não têm acesso a uma boa educação, não têm acesso a uma formação de qualidade e por consequência acabam não conseguindo ter oportunidades dentro das organizações. Mas além de tudo isso, também tem vários outros fatos que mesmo as pessoas que têm alguma formação ou independente de ter ou não, interferem nas oportunidades que nós temos, né? Isso vem com aquele grande conceito de equidade, que é o que algumas pessoas têm formações, têm necessidades diferentes para que elas alcancem o mesmo patamar, para que elas tenham oportunidades, né? Que são necessidades diferentes para pessoas que tiveram backgrounds, que tiveram passados diferentes. Então, eu trabalho sempre um pouco com esse conceito de diversidade e inclusão, mas meu objetivo hoje é falar de equidade de gênero, né? Então, a gente está falando aqui com muitas mulheres, e aí eu também acho super importante a gente falar por que eu estou falando de diversidade e inclusão, e depois eu vou afunilar para o que eu acho que é importante a gente falar sobre equidade de gênero nas organizações e o que todas nós mulheres temos a ver com isso, o que nós podemos fazer nós mesmas para mudar esse cenário que já não é tão receptivo para nós, tá? Então, para isso, eu vou fazer uma abordagem inicial comentando só da importância da diversidade e inclusão nas empresas. E por que a gente fala tanto de diversidade, né? Eu acabei de fazer uma pincelada, mas em resumo, porque a gente sabe que essa exclusão social, ela se reflete nos números, né? Então, alguns de gênero, e aqui eu estou considerando alguns números aqui são mundiais e alguns são Brasil, tá? Mas é o cenário de todo o mundo. Mas no mundo, só 5% das CEOs do mundo, das empresas do mundo, são mulheres, embora a população mundial seja quase 50-50. No Brasil, a gente tem 54% de mulheres. Então, a gente sabe que esse número não está refletindo a situação populacional, né? Quando a gente olha a Fortune 500, que é o número das 500 empresas maiores do mundo, a gente vê que dentro desse número tem mais homens, tem mais CEOs que se chamam Janes do que CEOs que são mulheres. Eu vou repetir, tem mais CEOs que se chamam Janes na lista das 500 maiores empresas do mundo do que mulheres, porque basicamente não tem mulheres, certo? Então, esses números, eles são muito expressivos e eles refletem esse cenário que não é igual dentro do mundo e dentro das organizações, por consequência. A gente também tem um cenário no Brasil e no mundo que é de forte
violência contra a mulher, né? Então, no Brasil, a gente tem 12 assassinatos de mulheres e 135 estupros por dia. E isso significa que a gente registra um estupro a cada 11 minutos, de acordo com os levantamentos. Ou seja, a cada 11 minutos, daqui a 11 minutos, quando a gente estiver conversando, é como se uma mulher a mais no Brasil tivesse sido estuprada, a cada 11 minutos. E a gente continua culpabilizando a mulher, dizendo que ela deveria ter usado ou usar um outro tipo de roupa. A gente culpabiliza a mulher quando ela não faz o que é esperado para uma mulher fazer, né? Então, todos nós temos uma responsabilidade nesse tipo de cultura que mantém esse tipo de comportamento. Além disso, embora o tema que a gente esteja falando é mulher, é gênero hoje, eu acho que a gente nunca pode deixar de olhar as interseccionalidades. Então, as mulheres, elas não são só mulheres, né? Eu sou uma mulher branca, mas a gente também está falando e também tem que falar com as mulheres negras, com as mulheres que são lésbicas, as mulheres que são transexuais, com as mulheres que são de outros países, com as mulheres que são de culturas onde elas sofrem maior violência, das mulheres que são maiores de 50 anos e elas não conseguem trabalhos, enfim, das mulheres que não estão no padrão estético que a sociedade espera e por isso elas são também discriminadas. Então, tudo isso é o cenário que a gente vive, né? Um cenário bastante visível. E o importante que eu sempre deixo claro na minha fala é que todas nós e todos também precisam fazer alguma coisa sobre isso, né? Embora hoje a gente esteja dialogando com as mulheres. E aí, um pouco só para comentar sobre por que hoje em dia a gente tem falado tanto de diversidade e inclusão nas organizações, porque não é uma causa, né? Não é uma coisa que a gente fala, mas é porque é bacana, é porque as mulheres têm que ter oportunidade porque é bacana. Não é porque é bacana, não é porque é uma necessidade só no sentido de responsabilidade social. É porque, de fato, as organizações têm mais sucesso financeiro quando elas têm mais diversidade. Então, a gente tem uma variedade enorme de pesquisas que mostram isso, e aqui eu trago um exemplo apenas, mas a gente tem inúmeros, que é uma pesquisa da McKinsey Company de 2017, que mostra que 21%, que a porcentagem que as empresas têm de serem mais lucrativas quando elas têm equidade de gênero é de 21%, tá? Equidade de gênero. E quando a gente olha para diversidade racial, étnico-racial, quando as empresas têm mais diversidade étnico-racial, elas têm 33% mais de chances de serem lucrativas. E quando você olhar, você vai falar, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? A gente pode ter diversos fatores que interfiram aí. Mas aqui a gente está isolando a questão da diversidade e dizendo que quando as pessoas das empresas são mais diversas, elas atendem melhor a um público que também é diverso. Se hoje eu vendo um produto, se hoje eu escolho vender uma caneta que é rosa para a mulher e azul para o homem, talvez eu não vá ter sucesso, porque talvez eu tenha uma população feminina que não aceita mais que a caneta dela tem que ser rosa. Talvez não seja isso que ela precise, né? Então, se eu tenho mulheres na minha equipe, talvez elas vão levantar a mão e vão falar, não sei, acho que eu não compraria uma caneta rosa, porque você acha que rosa é cor de mulher. Se ela estivesse no time, ela poderia fazer esse tipo de comentário e a gente poderia desenvolver produtos que atingem mais o público e logo essa empresa seria mais lucrativa. Isso vale para todos os tipos de diversidade, né? Não só o de gênero. Todas as equipes, quando são mais diversas, são mais produtivas e são mais engajadas e também entregam resultados melhores, tá? Bom, além disso, quando a gente entra aí, vou afunilar agora, né, para a equidade de gênero, qual que é o cenário das empresas, né? O cenário das empresas falando em todos os outros pontos de diversidade que eu comentei, muito ruim. Mas quando a gente olha para gênero, a gente já está falando de um cenário em que as mulheres já estão conseguindo entrar nas universidades, não já estão, né? Há muito tempo as mulheres muito no sentido, não tanto tempo quando a gente pensa na história total do mundo, mas já faz um bom tempo que as mulheres, mais que as pessoas negras, por exemplo, já estão dentro das universidades, já estão com acesso ao trabalho, já são as provedoras principais de uma grande parte das casas. No entanto, quando a gente olha para as organizações e para o fato de que o Brasil tem 54% de mulheres, a gente vê um probleminha que é o famoso teto de vidro. E o que significa esse teto de vidro? As organizações, elas têm, né, uma hierarquia e na base da hierarquia a gente percebe, tá refletindo esse número da sociedade, essa demografia da sociedade. Quando a gente olha, se eu começar aqui em aprendizes, a gente tem 56% dos aprendizes que são do sexo feminino. Número maior ainda do que o de homens, né? Quando a gente olha estagiários, 59%, também é até maior que o de homens.
Quando a gente olha trainees, já desce, um pouquinho menor que a porcentagem de homens. Então, 42% dos trainees são mulheres, ainda tá ok, né? Quando a gente passa para a gerência, esse número cai para 31%. Então, se a gente pensar que a população é 50-50, a gente já tem uma grande disparidade aqui. E aqui, exatamente, que funciona, que é chamado o teto de vidro. As mulheres, elas chegam elas conseguem estar até a posição de analista na organização, mas para elas passarem para uma posição de liderança, elas acabam, por alguns diversos motivos que a gente vai comentar, alguns deles, não conseguindo, ou não querendo, ou não chegando, né? E isso se reflete nesse número, que é, os cargos executivos no Brasil só são ocupados por 13,6% de mulheres. Então, quando eu olho vice-presidentes, diretores de empresas, a gente vê em grande parte significa 87%, são homens, né? Então, isso significa que são homens que estão tomando as decisões das empresas, as escolhas, e não só nas empresas, normalmente no Congresso e nas maiores, todos os locais de tomada de decisão, basicamente, que existem. E nos conselhos administrativos, as mulheres são apenas 11%, e se você tira o número das herdeiras, desse 11%, sobra praticamente muito pouco, porque esse número ele é muito composto, inclusive, por mulheres que herdam empresas, né? E o que será que acontece? Será que as mulheres não querem? Será que as mulheres não... Por quê? A mulher não quer ser líder. Isso foi completamente contestado. Diversas pesquisas mostram que as mulheres têm o mesmo interesse em ascender profissionalmente hoje em dia do que os homens, mas às vezes as empresas não estão preparadas para que elas ascendam, né? Mas não é por falta de interesse. Eu vou trazer, antes de falar um pouco sobre os porquês, eu vou trazer um pouco mais do que, né? Então, mulheres na tecnologia. É um exemplo para a gente falar de onde as mulheres não chegam, né? Elas não chegam na liderança e elas também não chegam em algumas áreas específicas, né? E tecnologia é uma delas. E aí eu vou fazer uma pergunta primeiro para uma mulher que estiver me assistindo. Quando você era criança, você teve alguma oportunidade? Você foi incentivada a resolver problemas, a fazer jogos de soluções e não de brincar de boneca? Ou te deram uma boneca, te deram algo para você cuidar, te incentivaram a ter uma cozinhazinha, trocar a roupinha da Barbie ou de alguma boneca? Normalmente a gente responderia a segunda, né? Nós mulheres não somos muito incentivadas a resolver problemas numéricos ou tecnológicos, ou a jogar videogame. Isso são muito mais os meninos, né? E aí, em contrapartida, os meninos não podem cuidar, não podem ser vulneráveis, não podem querer brincar de boneca, porque se quiser brincar de boneca, ele deve ser gay, logicamente, porque menino não pode brincar de boneca. Então, isso significa que desde criança, justamente por ter nascido e por alguém ter falado, você é uma menina, você foi orientada a ter um tipo de conduta e você foi colocada a diversos tipos de expectativas, né? Então, você teve expectativas de que você fosse cuidadosa, de que você fosse feminina e etc, 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 etc. Isso não combina, por exemplo, com a concepção que a sociedade tem de uma pessoa que seria boa para uma vaga de tecnologia. Por quê? Porque alguém inventou isso e a gente precisa desinventar, não é mesmo? Então, uma coisa que está acontecendo no mundo hoje em dia é que cada vez mais a gente tem vagas de tecnologia abertas e cada vez menos a gente tem pessoas para preenchê-las. As vagas até 2020 faltam, né, porque a gente está em 2020, 400 mil profissionais de TI no Brasil. Quando você olha no LinkedIn vagas, você só vê vaga de TI, quando a gente está falando, é principalmente hoje em dia de desenvolvimento de aplicativos e softwares, e sites, etc. Isso significa que está faltando gente, embora a gente esteja falando de um cenário em que o Brasil está com mais de 14, 15 milhões de desempregados. Isso significa que tem alguma coisa errada, né? Será que é porque as mulheres não querem? Pelo contexto que eu acabei de compartilhar, não é isso que acontece, né? É porque a gente, desde o início, não as incentiva a quererem esse tipo de posição. E quando elas querem, a gente coloca vários problemas, né? Mas tem certeza? A mesma coisa na liderança, né? Mas tem certeza? Mas você vai ter filho. Mas e cuidar do filho? Vai ser executiva e cuidar do filho ao mesmo tempo? Que absurdo.
como se o pai, né, que também tem filhos, fosse ter menos dificuldades de ser um profissional do que a mulher. Não deveria ser se a gente tivesse uma divisão de tarefas, que é um dos problemas, né? Eu vou tecendo alguns comentários sobre os problemas. Mas ainda em alguns números, mulheres são só 17% do mercado brasileiro de TI, de tecnologia. Isso é um reflexo do que eu acabei de comentar, né? Elas também são apenas 15% das pessoas matriculadas em cursos relacionados à programação. Então, quando eu estou falando desse gap de 400 mil profissionais, não está tendo vaga, porque se eu tivesse mais mulheres matriculadas nos cursos, possivelmente eu teria mais profissionais, né? Mas eu não tenho. Esse aqui é o mesmo número que eu comentei, que é o maior potencial de ganho que as mulheres têm, que as empresas que têm equidade de gênero têm nas empresas. E, além disso, 41% das mulheres que trabalham com tecnologia acabam deixando a área, em comparação com só 17% dos homens. E aí a gente vai olhar e vai falar, mas o que acontece? Por que as mulheres saem mais? E aí entra uma gama de justificativas. Eu vou comentar um pouco mais sobre elas nesse slide aqui. Bom, então, algumas coisas que estão nesse slide eu já comentei, mas além disso, muitas das mulheres desistem do curso em cursos de tecnologia. Então, 8 em 10 mulheres desistem do curso, comparado a um número muito menor de homens. Além disso, a gente tem aqui só 15% de matrículas nos cursos. Esse número eu comentei no slide anterior. O que isso significa? Né? O que a gente pode fazer para mudar esse cenário? A gente está falando eu já trouxe uma das dicas, né? A gente pode tentar incentivar mais as meninas a participarem de atividades e terem interesses em áreas que não sejam só necessariamente as que a gente acha que são femininas. Isso é um ponto basicamente muito simples, né? Não simples de fazer, mas é bastante lógico. E não é muito simples de fazer. Mas, além disso, a gente também pode, enquanto empresas, incentivar e buscar essas profissionais no mercado de uma forma mais assertiva. E aí eu entro num ponto que eu vou casar aqui com o que as mulheres precisam fazer. Tá? Quando a gente olha o número de mulheres que se inscrevem em vagas, a gente percebe que, para as mulheres, elas precisam atender a todos os requisitos da vaga para se inscreverem. Muito ao contrário do homem, que, atendendo um ou dois, ele já se inscreve na vaga. Isso reflete a autoestima que o homem tem a mais do que a mulher. E isso leva com que os homens continuem se inscrevendo mais e, às vezes, ganhando vagas para as quais uma mulher estaria mais preparada, mas ela nem se candidatou, porque ela achou que ela tendo 9 dos 10 requisitos, não seria o suficiente. Além disso, existem estudos que mostram que quando as descrições de vagas das empresas são mais enfáticas do que, por exemplo, usam palavras mais tidas na sociedade como masculinas, então tem que ter um grande senso de dono, tem que ter muita assertividade, tem que ter muita força, tomada de decisão rápida, disponibilidade grande enfim, uma comunicação dura, tipos de comunicação de descrição de vaga que são mais relacionadas a homens, as mulheres tendem a não se candidatar, porque elas olham e elas não veem que aquilo é para elas. E, além disso, hoje em dia a gente também tem um cenário de mulheres e de sociedade que está olhando para as organizações e para como elas se posicionam. Então, quando as organizações também não se posicionam de uma maneira interessante para a mulher, quando uma mulher que tem um bom potencial, que tem uma boa formação, olhar para uma organização que oferece benefícios específicos, né, bons benefícios para mulheres, em comparação a uma outra organização que não oferece, a mulher claramente vai escolher essa outra organização. Ou ainda, quando ela olhar para cima e não vê que tem mulheres no grande board dessa empresa, ela vai falar, bom, se eu não conseguir crescer, talvez essa empresa não seja um lugar para mim, né? Talvez, então, eu devo escolher uma outra empresa onde eu veja mulheres em posições de liderança. Isso significa, eu estou contando muito aqui, né, do lado das empresas. E o que as empresas têm feito? Elas têm se posicionado de uma maneira que vamos tentar trazer mais mulheres. A gente sabe que o número é 50-50, a gente sabe que as mulheres são, hoje em dia, a maior parte do público das universidades, as mulheres estão mais formadas que os homens, esses são os dados. Não tem como eu dizer que elas não existem, não tem como eu dizer que elas não estão no mercado. Talvez, no meu exemplo de tecnologia, talvez elas estão menos, né, pelos números que eu comentei, de que elas cursam menos esse tipo de curso, que elas desistem mais e que elas desistem desse tipo de carreira. E o que a
gente pode fazer, o que as empresas têm feito, né? Eu trouxe aqui um posicionamento de uma antiga CEO da Microsoft, a Paula, e ela fala, para algumas áreas técnicas, a galera vem e fala para mim, Paula, não vou contratar para tecnologia, porque não tem mulher, não acho, procuro e não acho. E ela responde, eu sei que tem, eu tenho certeza que tem, talvez vai demorar um pouco mais para você achar, talvez você vai ter que procurar em outros lugares, talvez você vai ter que conversar com essas mulheres e fazer um processo de formação com elas, para que elas tenham mais possibilidade de atuar em tecnologia, mas com certeza eu te garanto que tem, e a gente vai contratar essas mulheres, porque se elas quiserem estar em algum lugar, eu quero que elas estejam aqui na Microsoft, senão elas vão estar indo para um concorrente. Isso é o tipo de posicionamento que hoje em dia no mundo tem sido muito visado, tem sido muito incentivado para as empresas, tá? E aí, vamos falar então do porquê que as mulheres, eu já trouxe um exemplo, né, de que as mulheres não se candidatam menos para as vagas do que os homens, e isso já acaba competindo aí com essa possibilidade. Como que a gente consegue, enquanto mulheres, aumentar o nosso potencial, nos empoderar, protagonizar a nossa própria carreira e inverter esse cenário, porque de fato o que eu estava contando até agora é o que as organizações têm que fazer e o que elas têm feito, né? Elas já têm muitas têm olhado para tudo isso, têm criado programas e incentivos para que cada vez mais tenhamos mulheres na liderança e em áreas nas quais elas são minoritárias. Mas, no entanto, a gente também tem o lado das mulheres, né? A gente tem mulheres muito, hoje em dia, que tem que cuidar de uma dupla, tripla jornada, né? A gente está numa situação de pandemia, então ainda mais a mulher tem que trabalhar, a mulher tem que cuidar dos filhos, a mulher tem que limpar a casa, e isso é um número muito maior do que os homens. As mulheres fazem, e existem diversos estudos que mostram quanto as mulheres gastam mais de tempo do que os homens em tarefas domésticas, e é exorbitante. E se a gente quer ter mais equidade de gênero, isso não pode acontecer. Então, embora a gente esteja falando de com mulheres, né, é sempre bom reforçar o que a gente pode fazer enquanto sociedade para garantir mais equidade de gênero, né? E uma dessas coisas, antes de eu começar a falar desse slide, que é a síndrome de impostora, inclusive eu vou voltar nesse aqui. Uma dessas coisas é a gente mudar o machismo que permeia a nossa sociedade, né? Então, aqui nesse lado direito desse slide, o que é mais urgente ser feito, a gente precisa, alguns deles eu já comentei aqui, né? Mas além dos que eu comentei, a gente precisa mudar o machismo que é estrutural na sociedade. A gente precisa tentar garantir que as mulheres tenham quando elas têm um companheiro homem, que esse companheiro homem divida as tarefas com ela, que quando a gente tenha crianças, que a gente incentive elas a fazerem atividades que não tenham nada a ver com cuidado, que a gente promova debates para que as meninas entendam o seu potencial, entendam que ele é igual ou maior que o de um homem, que não tem nada a ver ela ser menina com ela ter menos potencial, por exemplo, para tecnologia. Tecnologia eu estou trazendo como um exemplo, tá? Mas isso vale para todos os tipos de área. E além disso, a gente também tem que se empoderar, né? E aí esse é o ponto que eu volto lá agora para falar da síndrome da impostora. Então, eu acho esse um ponto muito importante quando eu trago para o que eu posso fazer, né? Tá, Giovana, o cenário mundo e o cenário Brasil que você está me contando não é bacana, né? A gente ainda não tem as mulheres no Congresso, a gente ainda não tem as mulheres nas empresas, nas posições de liderança. E isso depende muito do lado das empresas e da sociedade. Sim, mas o que cada um pode fazer, né? O que cada uma de nós pode fazer? Uma das primeiras coisas que a gente pode fazer é mudar nossa concepção interna de nós mesmas, basicamente. E a mulher, ela sofre muito de algo que é conhecido como a síndrome da impostora. Essa síndrome, ela atinge homens e ela atinge mulheres, ela não é exclusiva, né, de um público ou outro. Mas por diversos dos motivos que eu já citei, ela atinge mais mulheres, né? Então, pelo fato de a gente sempre ser questionada, sempre sentir que a gente tem que se impor mais, que a gente tem que cumprir um determinado papel, que para ser uma líder, eu preciso cumprir um formato que eu vejo, que é a liderança, eu vejo esses homens, né? Então, eu acho que eu tenho que ser igual a eles, eu acho que eu tenho que dedicar toda a minha vida ao trabalho, que eu não posso ter uma vida social, que eu não posso ser a mãe que eu quero ser quando eu tenho filhos, que eu tenho que fazer mais do que os homens para estar na mesma posição que eles, porque de fato a gente tem, né? Por todas as situações que a gente comentou já, e principalmente até pelos vieses inconscientes que a gente tem. Então, quando a gente vai escolher
um candidato, às vezes a gente escolhe muito mais um homem para mesmo que eu tenha uma mulher e um homem para uma posição de tecnologia, pela concepção que eu tenho de que homens são bons para essas posições, uma concepção que vem do fato de que eu vejo mais homens nessas posições, eu acabo, às vezes, escolhendo o homem, mesmo que a mulher seja melhor para essa posição, né? Então, por todos esses fatores, isso faz com que nós estejamos sempre fragilizadas. E a gente tenha essa chamada tal da síndrome da impostora. Algumas frases, que são alguns exemplos do que é essa síndrome, eu trouxe aqui nesse slide. Então, se você se sente que quando alguém te elogia, você fica morrendo de medo, porque você fala, putz, eu fui boa dessa vez, mas eu nunca mais vou ser boa de novo. Então, essa palestra eu tô dando bem, mas deve ter sido sorte, porque eu tava iluminada, mas a próxima vai ser horrível, porque eu não sou boa, tão boa assim. Ou, nossa, eu cheguei nessa posição, mas deve ter sido 100% por sorte, porque eu não sou tão qualificada quanto as outras pessoas que estão do meu lado. Ou eu acho que eu sou mais competente, eu acho que eu dou a impressão de ser mais competente do que eu de fato sou. Eu acho que eu não sou muito competente. Ou quando eu recebo algum elogio ou uma promoção até, eu começo a me justificar, eu acho que eu preciso, não posso aceitar um elogio, não sei aceitar elogio. E fico muito mal quando eu não sou a melhor. Enfim, aqui são alguns exemplos de muitas situações que podem acontecer. Se você se identifica com alguma delas, é muito possível que você tenha esse tipo de síndrome, que ela afeta todas nós mulheres de uma maneira ou outra, né? Ela compete também um pouco com privilégios. Então, é claro que às vezes, pelo privilégio de ser branca, eu posso de fato ter chegado numa posição que para uma pessoa negra foi muito mais difícil e para mim foi muito mais fácil. Sim, mas mesmo assim eu não posso diminuir as minhas conquistas ou achar que eu não devo me candidatar para uma vaga porque eu não sou competente ou porque eu acho que eu não vou conseguir manter esse nível de competência, ou porque eu acho que eu vou falhar e em algum momento alguém vai descobrir que eu falhei e vai descobrir que eu sou uma grande farsa. Isso faz muito mal, isso causa, enfim, tem efeitos psicológicos muito fortes em nós. Então, como que a gente pode combater esse tipo de síndrome? O que causa, né? A causa eu já teci muitos comentários sobre, então... E o que a gente pode fazer? A causa é o que eu já falei, né? Primeiro, as expectativas de homens e mulheres, isso são chamados papéis sociais ou normas de gênero, né? Que é o que eu já falei, quando a menina nasceu, usa rosa e o menino nasceu, usa azul. A menina nasceu rosa, brinca de boneca, menino azul, joga videogame, né? Isso se reflete no que a gente espera em toda a sociedade. Então, nas expectativas de homem e mulher no ambiente de trabalho, isso é uma causa. A gente tem que quebrar isso. A vida pessoal da mulher sempre questionada. Então, você é solteira ou é casada? Você vai conseguir cuidar dos filhos e trabalhar nesse lugar? Você tem pretensão de ter filhos? Porque se tiver, às vezes já não quero você para minha vaga, né? Porque você vai de repente sair de licença maternidade. Todas essas são algumas das causas que já fazem com que a mulher vá com um sentimento de que ela é menos apta para aquele tipo de posição, né? Além disso, a gente também tem o gestual. A gente tem a expectativa de que a mulher tem um gesto mais forte, para uma mulher na liderança, para falar com o homem, ela tem que ter um gesto forte, tem que ser dominante, e isso não é verdade, né? Muitas mulheres são muito sensíveis e podem ser ótimas líderes sendo quem elas são, né? Sendo exatamente da forma como elas são. Então, todas essas são as causas, né? E o que a gente pode fazer? A gente pode pegar todas elas aqui, ó, e fazer um grande xizinho. E, pessoalmente, a gente já pode fazer isso de alguma maneira, né? Mesmo que eu seja uma mulher que não sou de uma grande empresa, eu posso, no meu dia a dia, começar a quebrar essas expectativas comigo e com as pessoas que estão à minha volta. Isso tem a ver com impactar também o seu ambiente, também o seu marido, caso você tenha um marido, também a sua mulher, caso você tenha uma parceira mulher. Isso significa que eu posso, no meu dia a dia, tentar, quando eu tiver filhos, né, ou quando a mulher tem filhos, tentar não trazer esse tipo de expectativa para os filhos, tentar trazer uma expectativa que desenvolva as mulheres, né, tudo isso para que a gente tente mudar um pouco esse cenário. E falando ainda na síndrome de impostora, o que você pode fazer? Você pode tentar, toda vez que você escuta esse bichinho, quer dizer, primeiro terapia, quando existe essa possibilidade, quando existe esse acesso, a terapia ajuda
muitíssimo nisso, mas além disso, sempre reconhecer as suas conquistas, nunca diminuí-las. Quando vier esse bichinho, esse negocinho na cabeça falando, mas você não é boa o suficiente, mas você vai ser descoberta, tentar pensar e fazer uma lista das suas conquistas. Será que elas são tão pequenas mesmo? Às vezes, tudo que você fez para chegar onde você chegou é maior do que você imagina, né? Então, você tem que nunca se comparar, porque cada um saiu de um lugar e teve uma jornada para chegar onde está, né? A ideia é que você sempre olhe com carinho para si mesma e fale, ó, eu fiz eu fiz tudo isso aqui para chegar onde eu cheguei, né? Será que isso não é suficiente mesmo? É um pouco por aí que a gente começa a desconstruir essas coisas. E quando a gente fizer isso, aí a gente tem que ir fazendo constantemente. Não é uma coisa, é uma chavinha que é constante, ela tem que ser diária. Mas aí a gente precisa se apoiar, inclusive apoiar outras mulheres, e se inscrever nessas vagas, mulheres. Não pode, porque você não tem todos os requisitos, não dá para você deixar de se inscrever nas vagas. Se inscreva, tente, faça conexões com outras mulheres, ouça mulheres inspiradoras e veja o que elas fizeram nas suas próprias carreiras. Olhe para mulheres inspiradoras e converse com elas na medida do possível e se inspire, enfim. E veja que existe sim uma gigantesca número de mulheres que estão no poder e que são inspiradoras e que são, inclusive, muito mais competentes que os homens. Nesse momento, aliás, nos governos, a gente vê com as mulheres líderes lidando com a pandemia um resultado incrível do quanto as mulheres hoje estão sendo melhores líderes no cenário mundial. E por último, para finalizar esse papel de todos nós nisso, eu volto só um pouquinho na interseccionalidade, que é o ponto de que a gente está falando sim de gênero, de quebrar papéis de gênero, de pensar em divisão de tarefas, que é esse ponto que eu falei. Não dá mais para aceitar homens que são... nunca deu, né? Nunca deveria dar para aceitar homens que são violentos, mas também não dá para aceitar homens que acham que a sua carreira é menos importante que as deles, nem homens que acham que você tem que cozinhar almoço, jantar, obrigatoriamente porque você é uma mulher. A gente está num momento que isso não faz nenhum sentido mais, né? E aí é um momento da gente sensibilizar as pessoas e a sociedade para que a gente mude isso. Mas além de todas essas questões de gênero, e elas são muito fortes, a gente tem as diversas outras de interseccionalidade e o preconceito, o machismo mesmo, o nome é machismo, que machismo significa todos os preconceitos e as ações da sociedade que fazem com que as mulheres tenham todo esse cenário que eu comentei aqui. Além do machismo, a gente tem que desconstruir os outros preconceitos, porque como eu falei, a gente está falando de mulheres. Eu comentei que mulheres em posições de liderança são 13,6%, mas quando eu olho para mulheres negras, esse número cai de uma maneira absurda. E ele é menor que 4% na sociedade, o número de mulheres negras que são executivas. Então, esse é o número menor, né? Mulheres negras são sempre as mais tratadas, elas estão sempre abaixo dos homens. A gente tem homens brancos, a gente tem mulheres brancas, a gente tem homens negros e mulheres negras abaixo de toda a pirâmide, né, em impacto de preconceito. E além disso, todas as outras transversalidades, a gente precisa quebrar esses preconceitos. E essa é uma pesquisa da SCOL, que eu trago aqui nesse último slide, que fala que, por exemplo, 50% das mulheres, das pessoas, na verdade, homens e mulheres, entrevistados nessa pesquisa, falaram que falam frases preconceituosas, como mulher tem que se dar o respeito, mulher no volante, não pode, perigo constante. Não sou preconceituoso, mas até tem um amigo negro. 26% das pessoas falaram isso nessa pesquisa, né? Que pode ser gay, mas não pode beijar em público. Então eu trago esse último slide só para falar que a sociedade continua falando essas coisas. E que quando a gente está falando de mulheres, a gente tem sim que quebrar o machismo, mas a gente também tem que quebrar os outros tipos de preconceito, porque senão eu vou continuar subindo porque eu sou uma mulher branca na hierarquia, né? Mas as mulheres negras não estão vindo comigo, né? As mulheres trans muito menos e as mulheres LGBT também menos, no geral, enfim. Então é um pouco isso, o cenário que eu quis trazer é o que cada um de nós pode fazer para quebrar esses preconceitos. A gente pode, na nossa sociedade, na nossa comunidade, Tati, mudar a nossa própria visão, né? E além disso, a gente também precisa se empoderar e fazer o que a gente precisa fazer. Então, se inspirar e seguir, porque a gente vai conseguir cada vez mais entrar nesses locais que não são tão preparados para nós. Então, é isso. Perfeito, Gi. Acho que foram valorosas colocações. Acredito que
as mulheres, elas têm sempre o mesmo ideal, que não é ser maior do que o homem, né, mas é estar numa posição de igualdade. Eu acredito que essa luta independe de nacionalidade, independe de classe social, né? Nós estamos sempre buscando nos posicionar de formas diferentes, mas os desafios são muito diferentes para chegar até esse ponto, né? De repente, o desafio de nós brasileiras é muito diferente, de repente, de um desafio de uma moçambicana, que é diferente de um desafio de uma mulher portuguesa. Estou dando esses exemplos porque a gente está levando o circuito mulher para os 9 países, né, onde a língua portuguesa é a nativa, mas no final todo mundo quer a mesma coisa, né? No final todo mundo quer ser respeitado, no final todo mundo quer ser ouvido, quer se sentir parte, né? Quer sentir que a sua voz realmente está sendo ouvida. E esse universo que nós estamos aqui, o Circuito Mulher, ele é justamente para isso, para poder dar voz para as mulheres, né? Então, aproveitando inclusive a sua fala, o convite que nós temos hoje nós temos aí os nossos 60, 70 conteudistas, né, especialistas levando conhecimento. Mas eu quero que na 5ª edição, quem está assistindo hoje que esteja compartilhando conhecimento, que a gente entende que o conhecimento ele não é algo que prevalece só para algumas pessoas e não outras pessoas. O conhecimento é algo que pode vir de todas, né? Então, o circuito é um movimento que visa dar voz para as pessoas. Eu gosto de brincar, pessoas normais, mulheres normais, né? Então, normais no sentido do dia a dia. É aquela que trabalha, que tem que deixar o filho, às vezes, com o vizinho, às vezes na creche. É aquela que, às vezes, tem um parente que pode olhar, às vezes deixa o filho sozinho para poder trabalhar. Então, essas mulheres que eu quero que na 5ª, na 6ª, na 7ª, na 20ª edição do Circuito Mulher esteja aqui falando com mais outras milhares de mulheres. E hoje você cumpriu muito bem o seu papel, Gi. Quero te agradecer novamente. É muito gostoso poder trazer uma pessoa tão novinha no sentido de idade, mas com tanta sabedoria. Eu acredito, toda essa sabedoria não cai do céu. A gente tem que ralar bastante para a gente poder realmente ter tanta segurança, né? Para poder compartilhar informações como você tem. E você está de parabéns, viu, Gi? Cumpriu de uma forma muito bacana o seu papel hoje aqui no Circuito Mulher. Eu espero ter você aqui nas nossas conexões por muito tempo. Obrigada, Tati. Foi uma grande oportunidade, um grande convite. Estou super curiosa para conhecer também, inclusive, essas histórias das mulheres que assistem. Então, acho incrível esse seu convite. E, aliás, deixo os meus contatos aqui. E, inclusive, se tiverem interesse em me contatar, em saber algo mais, estou super disponível. E é incrível esse ponto que você trouxe, que principalmente nós mulheres, a gente sempre tem uma história de luta, uma história para alcançar alguma coisa, a gente sempre tem que fazer um pouco mais, né? Então, essas histórias, elas sempre são muito ricas e, com certeza, eu tô falando de um lugar de fala, né? Como uma mulher branca, brasileira, que tá numa posição, né? Numa organização, tô falando de um lugar de fala muito específico, né? Eu tô trazendo alguns pontos que alguns fazem sentido e alguns não vão fazer nenhum sentido para mulheres de outros países, né? Porque a gente tá falando de sociedades que de uma para outra são muito diferentes. Mas o machismo, né? E às vezes essa desvalorização da mulher, ela é bastante comum em todas as sociedades atuais ainda, né? Então, por isso que a gente se conecta e a gente precisa se conectar cada vez mais e trazer cada vez mais esse tipo de empoderamento para as nossas colegas, né? Para as mulheres que estão do nosso lado. É isso mesmo, Gi. Bom, então você que está assistindo o evento, agora se sinta provocada em estar compartilhando a sua história conosco. A gente vai ter muita coisa bacana ainda pela frente, mas o convite seja protagonista da sua história. Compartilhe a sua história com mais mulheres, porque através de histórias de superação, nós nos sentimos mais fortes, mais empoderadas e mais capazes de passar pelas dificuldades do nosso dia a dia. Nos vemos, então, no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.